Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Amém? Amém ou misericórdia? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. E diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? Amém. Fecha teus olhos e vamos apresentar essa palavra que é do Senhor para essa igreja. Pai, muito obrigada pela tua igreja reunida nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, manifestar da revelação do alto sobre essa igreja. Que o Senhor encontre, ó Deus, corações abertos a receber a palavra que o Senhor já reservou para essa igreja, Deus. Eu coloco a minha vida à tua disposição, ó Pai, para ser um instrumento em favor dessa igreja. Assim nós te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, por favor, igreja. Bem, esse texto que nós acabamos de ler, ele é bem conhecido para alguns. E toda parábola, eu já expliquei isso, mas é bom sempre explicar um pouco mais. Toda parábola é um ensino. Então, Jesus, ele se utilizava muito de parábolas, porque as parábolas, apesar de serem histórias fictícias, mas eram histórias que tinham um fundamento de ensino. Era uma forma que Jesus encontrava de, contando uma história e se utilizando de elementos corriqueiros e cotidianos que faziam parte da rotina daquele povo, aquela lição, aquele ensino pudesse então alcançar a proposta para a qual ela estava sendo enviada. Então, sempre que nós virmos na Bíblia parábola é histórias de ensino, onde Jesus se utilizava para que pudesse alcançar de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, o coração das pessoas. Amém? Mas esses ensinos, essas parábolas, na verdade, apesar de não terem acontecido na forma real, mas elas estão retratando algo que é real. Amém? Porque quando às vezes a gente escuta uma parábola, a gente pensa: não, mas isso não aconteceu de fato, mas está acerca de um assunto que é pertinente, relevante, e que Jesus achou que seria importante. Por isso que elas são escritas na Bíblia. Por isso que os evangelistas, muitas vezes nós vamos ver a mesma parábola nos livros que são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Parecem que são repetitivos, mas são autores diferentes. Porque aqueles discípulos andavam com Jesus e anotavam tudo quanto eles viam e
testemunhavam. Então, são sinóticos porque bebem da mesma fonte, porque eles eram testemunhas oculares daquilo que acontecia. E essa parábola, ela tem por epígrafe, ou subtítulo, as virgens sábias e as tolas. Algumas versões vão chamar de virgens sábias ou virgens prudentes e virgens nécias, imprudentes. Ou seja, nós vamos entender o seguinte: essa palavra vai falar a respeito de 10 moças virgens que estavam preparadas para um grande dia. E qual era o dia? Era o dia de um casamento. E o casamento judaico, e eu fui estudar mais a fundo, porque quando a gente, por exemplo, fala a respeito da noiva, sendo a noiva de Cristo, sendo nós, a igreja, e Jesus se revelando como noivo, talvez a nossa cabeça ainda esteja muito voltada para um casamento ocidental, para algo muito mais cotidiano, muito mais atual. Eu, por exemplo, teria uma dificuldade de entender um homem se chamando de noiva, né? Porque a gente não consegue muito fazer essa correlação. Mas o importante é a gente entender qual era o contexto dos casamentos e por que Jesus se apresenta como um noivo. Qual é a relação que Jesus espera que nós, a noiva dele, porque a igreja é chamada da noiva de Jesus, por que nós somos chamadas e tratadas como noiva? E aí eu fui fazer um estudo muito mais aprofundado. E eu entendi tantos segredos e tão diferentes do nosso cotidiano, porque ao longo do tempo a instituição do casamento foi perdendo o seu sentido. A humanidade, na verdade, foi esvaziando o sentido do casamento, né? Quem não já ouviu, por exemplo, falar que, olha, casa, se não der certo, separa. Esse já é um pensamento que está sendo incutido na nossa geração. Casa, você tem um plano B, se o negócio não for bom. Casa, se não for bom, você tem a opção de divórcio. Então as pessoas elas já casam com uma perspectiva de existe um plano B para mim. E o plano B é não fazer dar certo. Porque foi isso que aconteceu. Então para nós, por exemplo, talvez entender agora que nós precisamos nos portar como uma noiva, não essa noiva do século XXI, que talvez espera o seu noivo dar as costas para tirar a aliança, não essa noiva do século XXI, que fica de conversinha pelo WhatsApp com outros homens, não essa noiva do século XXI, que quem sabe na primeira oportunidade vai responder com a mesma moeda a traição que o seu noivo a deu, não essa noiva. A noiva que nós vamos falar é uma noiva pura, imaculada, uma noiva que não muda a sua essência, uma noiva que está firmada numa santidade. Amém? Amém. E essa semana o Senhor me deu essa palavra, noiva ataviada. E a palavra ataviada não é uma palavra comum. Ataviada não é uma palavra que a gente usa, não faz parte do nosso vocabulário, se atavia. Não, ataviar, para quem não sabe, é se prepara, se ornamente, se arrume, se embeleze, se prepare para algo. Então, ataviar-se é se enfeite, esteja preparada, esteja organizada, esteja como alguém que está na iminência de viver um grande dia. Amém? Então, essa passagem ela vai falar a respeito de 10 jovens que iriam participar de um grande dia. E como eu estava dizendo, o casamento judaico, ele vem entrelaçado a tantas riquezas, a uma cerimônia tão rica, cheia de simbolismo, cheia de encantos. Por exemplo, aí eu quero que a gente se remeta agora de fato ao tempo onde era o casamento. Por que Jesus se apresenta como o noivo? Na verdade, era quem escolhia a noiva, era o pai do noivo. Então, o pai do noivo, ele escolhia mediante uma boa família para ser a noiva do seu filho, uma família que possuísse também dotes para estar à altura do seu filho. Então, na verdade, era o pai quem escolhia o melhor para o seu filho, ele decidia. Nós vamos ver, por exemplo, uma passagem que Abraão, quando
nora, uma esposa para Isaac, o que ele vai dizer? Ele dá ao servo uma missão. Ele não queria que Isaac se casasse com as mulheres de Canaã. Por quê? Porque as mulheres de Canaã eram, na verdade, o povo de Canaã era um povo idólatra, era um povo que adorava outros deuses. E eu falava inclusive isso na célula na sexta-feira. Deus, se existe um sentimento humano que Deus possui, é o ciúme. Porque Deus, ele não divide o que é dele com ninguém, inclusive a sua glória. Deus preparou o seu povo, o povo de Deus, como um povo de fato separado por ele, e para realizar os propósitos dele. Então Deus sempre teve uma preocupação de que o seu povo não se misturasse, não houvesse uma miscigenação entre um povo que só deveria adorar a ele e com um povo que dividia a glória dele com outros deuses com D minúsculo. Por isso que Abraão, quando manda que vá achar uma esposa para seu filho, ele fala, olha, vai para uma terra distante, que é quando o seu servo encontra quem? Rebeca. E a gente já conhece um pouquinho da história e traz Rebeca consigo. Então, o pai do noivo era quem escolhia o melhor para o seu noivo, para o seu filho. E aí ele fazia ali um trato com o pai da noiva para que pudesse pagar o dote pela noiva. Então, para que a gente possa entender, escolhida a noiva, o noivo ia fazer uma visita na casa daquela moça, daquela jovem. E ali, então, ele acertava o dote daquela moça. E nesse momento, a noiva e o noivo assinavam um documento que se chamava Ketubá. Ainda hoje existe esse documento. Que, na verdade, era um contrato matrimonial que estava, naquele momento, sendo firmado. Uma aliança mesmo, sendo firmada. Para que, a partir daquele momento, aquela moça agora, com o seu dote pago, comprada pelo seu noivo, pudesse agora ser uma propriedade desse noivo, ou seja, escolhida, separada para aquele noivo. Após esse contrato ser assinado, o noivo voltava para a casa do seu pai. Mas a noiva agora precisava entender que o seu padrão de vida mudaria. Aí já começa a mudança de uma noiva. Aquela moça, aquela jovem, que acabara de assinar um contrato matrimonial com o seu noivo, quando o seu noivo vai embora para a casa do seu pai, ela agora prontamente pega uma candeia, acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, e coloca na janela da sua casa. E o que isso representa? Representa que agora existe uma moça comprometida a partir daquele momento. Todos que passavam naquela casa, ao observarem que havia uma lamparina acesa, sabiam, tem uma noiva nessa casa, tem uma mulher que está comprometida com alguém, tem uma mulher que está com um futuro já reservado para ela. E a função daquela noiva era manter aquela lamparina sempre acesa. Amém? Essa era a primeira decisão da noiva. A segunda, quando o seu noivo voltava para a casa do seu pai, seria exatamente um tempo de preparo para o dia do casamento. Então aquela noiva, ela não tinha uma data para casar, mas ela sabia que qualquer dia e qualquer hora, aquele noivo poderia aparecer e levá-la para casar-se com ela. Então aquela noiva agora adota também um outro princípio. Qual? Ela agora não passa o dia de pijama. Ela agora não passa o dia de qualquer roupa. Ela agora está o dia inteiro preparada, ornamentada e ataviada. Porque quando ela ouvir, e pode ser de dia, e pode ser de noite, e pode ser qualquer dia, quando ela ouvir chegar na rua alguém avisando, lá vem o noivo, a única coisa que ela pegaria seria a sua candeia para ir ao encontro do seu noivo. Por isso que a palavra ataviada é alguém preparado, alguém que está se preparando, está em constante preparação, porque não se sabe nem o dia e nem a hora que o noivo virá buscar. Amém? Está claro até aqui? Está claro? Então o que acontece?
para ele começar agora a plantar, para que quando o dia for estabelecido, ele já tenha do que sobreviver e sustentar a sua esposa. Só que aquele noivo, ele também não sabe o dia que ele vai buscar a sua noiva. Se alguém, por exemplo, perguntasse para ele, quando é o seu casamento? Ele dizia, eu não sei, mas o meu pai sabe. Jesus, quando vão perguntar para Jesus, por exemplo, em João 14, Jesus vai dizer, olha, Jesus já tinha, na verdade, ressuscitado, mas estava na iminência de ser assunto aos céus. E Jesus começa a falar agora a respeito de um tempo onde ele iria agora se ausentar. E os discípulos começam a ser tomados por medo, começam a ser tomados por um sentimento de orfandade. E Jesus vai dizer, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria como dizer para vocês. E eles são tomados por medo. E Tomé fala, mas qual é o caminho? Que o Senhor tem um pai, e que o seu pai tem muitas moradas, a gente já entendeu, mas qual é o caminho? E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí eles começam a pensar, mas qual é o dia? Ou seja, noivo que é Jesus, qual é o dia que o Senhor volta para buscar aqueles que se tornaram a sua noiva? E Jesus vai dizer, não me compete saber o dia, somente o Pai sabe. Amém? Então a gente está falando de uma cultura e de um contexto que se liga, que tem sentido. Quando Jesus fala, só o Pai sabe, é porque ele ali está se comportando como um filho que foi prometido para uma noiva e que no dia que o seu pai liberar, ele vem e vai resgatar a sua noiva. Só que, quando esse homem, esse noivo volta, no dia que o pai diz, vai buscar a tua noiva, ele não entra mais na casa da noiva. Por quê? Porque a noiva já foi comprada por ele, a noiva já é dele, e ele não precisa mais entrar na casa dela. E sabe o que é entrar na casa? A palavra de Deus diz que a terra é o nosso habitat. Jesus já veio na nossa casa, a terra pertence ao mundo. Jesus já veio na nossa casa. Jesus já pagou o preço pelo nosso casamento com ele. E quando ele voltar, ele não mais precisará voltar aqui. De onde ele vem, assunto aos céus, ele nos resgatará. Ele arrebatará a sua noiva. Agora, ele não vai arrebatar qualquer noiva. Ele vai agora arrebatar uma noiva que passou o tempo na perseverança de se manter ataviada, de se manter pura, de se manter preparada. E é sobre isso que eu quero trazer essa reflexão nessa noite. Essas 10 virgens, então, quando chamam, lá vem o noivo, a palavra diz que elas todas estavam dormindo. Que nos dá a impressão que o noivo demora e, de fato, ele chega à meia-noite. Só que quando ele chega, 5 dessas jovens têm reserva na sua lamparina, tem azeite ainda. Porque o azeite era como uma tocha. Para que servia o azeite? Também a lamparina servia também para iluminar o caminho que a noiva fazia da sua casa até o local onde seria realizada a celebração do casamento. Então, aquela lamparina era um cortejo mesmo, um ritual. E as jovens, elas serviam ali como damas de honra mesmo. Então, todas estavam preparadas e habilitadas para participar desse dia. Só que a palavra diz que das 10, 5 havia reservado azeite, que era o combustível para manter a lamparina acesa. Mas as outras 5, que são chamadas de imprudentes, de nécias ou loucas, o que acontece? Elas percebem que quando o noivo chega, as suas lamparinas agora estão apagadas. E elas não têm o combustível. Ou seja, a única coisa que elas haviam sido chamadas era manter a presença do Espírito Santo acesa. E elas conseguiram apagar. Porque na Bíblia, todas as vezes em que nós vimos azeite é presença de Deus. Amém. É a dificuldade que muitos têm de manter a presença. É a dificuldade que muitos têm de manter a chama de Deus acesa. Porque o mundo traga. O mundo faz assim na nossa chama. E apaga. E sabe o que acontece? Quando aquelas 5 jovens começam a se desesperar porque observam que não havia
a serem de reserva para elas manterem as lamparinas, elas vão correr para quem tem. Vai chegar um tempo que não adianta você correr para quem tem presença de Deus. Vai chegar um tempo que só você precisa ter a reserva da presença de Deus. Não vai ser A, não vai ser B. Você pode ter a mulher que mais ora na sua casa, esposo. Se você não estiver nessa mesma presença, ela sobe e você não sobe. Você pode ter um filho que você ama. Se o seu filho não estiver na presença de Deus, você sobe e seu filho não. Porque a presença de Deus, a salvação, na verdade, é individual. A palavra diz que se confessarmos com os nossos lábios e crermos com o nosso coração que Jesus é Deus encarnado, nós seremos salvos, mas é individual, não tem confissão coletiva. E aí quando elas agora vão até aquelas 5 outras jovens, elas falam, olha, me empresta um pouco de azeite. Sabe o que as outras dizem? Não posso. Vai faltar para você e para mim. É tua busca, é a minha busca. É a tua perseverança, é a minha perseverança. Porque talvez você veja de fato algumas coisas acontecendo na vida de um. Procura saber qual é a história dessa pessoa no secreto com Deus. Porque às vezes a gente quer ver os milagres, a gente quer ver os frutos, mas a gente não sabe qual é a luta diária de uma pessoa que está na presença de Deus. A gente hoje vê muito, por exemplo, eu estava conversando essa semana, a gente vê hoje pastores chegando no topo, mas vai procurar saber a história. É fácil dizer, agora é uma viagem de avião, vai ter um carro bom. Procura saber como é que foi o início, né? Porque por trás de hoje um êxito, uma vitória, tem um sacrifício. Tem dias difíceis. O problema é que a gente quer parar no meio do processo. Mas se para no meio do processo, não tem profundidade, como foi pregado a semana passada. Se você para no meio do caminho, você vai ser mais um derrotado. Você não vai alcançar a coroa da vida. Você precisa perseverar. E aquelas mulheres, então, quando chegam, não, gente, não tem como emprestar para você. É nosso. É nossa experiência. É a nossa busca. Nós sabemos em quem nós temos crido. É a nossa experiência com Deus. É individual. Não adianta você querer pegar carona. Essa história de jeitinho não dá. Sabe qual é o problema? É que Jesus só veio para buscar a noiva. Quem é amigo de noiva não sobe. Porque tem pessoas que até gostam da igreja. Há pessoas que até gostam de ir para uma célula, de escutar uma palavra, mas não se compromete. E quando Jesus vem, ele não vem para a amiga da noiva, ele vem para a noiva. E noiva é aquela que tem compromisso. A primeira coisa que aquela noiva faz quando ela acende a sua candeia na janela é: a partir de hoje, eu tenho um dono. A partir de hoje, eu tenho um resgatador. A partir de hoje, eu tenho uma história diferente. A partir de hoje, eu sei para onde eu vou. A partir de hoje, eu sei que a minha história não será mais a mesma. A partir de hoje, eu não vou mais me engabelar com qualquer mentira do diabo. A partir de hoje, eu sei que ninguém mais vai tirar o que eu tenho de melhor, porque Jesus já me comprou por um alto preço. Então é essa a diferença, que a noiva agora ela tem um compromisso com o seu noivo. Não só um compromisso explícito, mas a vida agora dela está pautada no grande dia do seu casamento. A vida dela agora está pautada no dia das suas bodas. A vida dela está pautada agora no dia em que o seu noivo estará com ela agora, desfrutando das núpcias com ela. E sabe o que acontece? A primeira lição dessa noite é que após sermos comprados, nós precisamos deixar que a nossa candeia permaneça acesa. Amém? Amém. Veja o que é. A questão não é nós só sermos comprados. Não é apenas a gente reconhecer. Porque a salvação é uma prática diária de santificação. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. O problema é que a gente quer ver a Deus como a gente vê a nossa amiguinha, e não é bem assim. Deus é santo. Não adianta você ter encontrado um Deus santo num lugar que não é santo. Não adianta você querer ser usado pela boca de Deus com palavras santas
Tiago vai falar, da mesma fonte não podem jorrar duas águas. Ou se jorra água salgada, água doce ou água salobra. Não tem como. Por exemplo, às vezes a gente não quer atrair a presença de Deus, mas tem uma vida na semana todinha, uma semana troncha. Não estou falando que é o caso. Eu estou falando que a gente quer atrair a presença de Deus, mas não tem vida no altar. Não é um botão que a gente liga e vem unção. É presença. Quem quer presença tem que buscar a presença constantemente. Quem quer presença e quem quer atrair a presença e que as pessoas bebam da presença de Deus, elas precisam permanecer nessa presença. É a candeia que permanece acesa. E aí, sabe o que acontece? Depois que essa noiva, percebendo que o seu noivo já pagou o preço, ela vai viver agora numa perspectiva de o dia em que o seu noivo vai voltar. E aí entra essa palavra ataviada. Porque depois que o noivo vai embora, para organizar o dia em que ele volta, ela agora sabe que a vida dela agora está em função de uma preparação. Ela sabe que a vida dela agora, pertencendo a um bom noivo, a um único noivo, ela sabe que ela precisa agora estar preparada para o grande dia. E talvez é exatamente essa a maior dificuldade da igreja de hoje. É permanecer ataviada, é permanecer purificada, é permanecer santa. Porque muitas vezes é fácil a gente deixar os pecados mais grotescos, né? Quando a gente aceita Jesus. A gente deixa logo uma carrada de pecado para trás. Mas existem aqueles maus hábitos, existem aquelas depravações morais, intelectuais e espirituais que a gente não quer abrir mão. E é exatamente essas depravações que o Espírito Santo não tem prazer, não tem comunhão com esse tipo de depravação. E é essa noiva agora, essa preparação de quando nós assinamos o ketubá ou o contrato, é aguardar essa volta, uma expectativa de que vai ser algo certo, repentino e iminente. Essa noiva, ela sabe o seguinte: eu já fui comprada. O meu noivo já veio, já fez o papel dele. E eu já aceitei de bom grado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu preciso agora compreender que eu não merecia ser comprado por esse alto preço. Agora, trazendo para um contexto do nosso real noivo, que é Jesus Cristo. Eu fiz essa passagem para que a gente pudesse entender quando Jesus fala que ele é o noivo e quando nós somos a noiva, comparados à noiva dele, o quão sério isso é. Porque talvez isso caiu num lugar comum e não é. Porque a permanência é o que determina o nível de preparação. A permanência é o que não está ligado ao nível do que nós desejamos dele, mas do que ele deseja de nós. Vocês estão entendendo? É assim, a partir desse momento, a minha permanência em Jesus, o que conta? O que Jesus quer de mim a partir de agora? Não é o que eu quero dele, é o que ele quer de mim. O quanto eu quero ser forjado pela permanência de Cristo na minha vida. Porque não existe parcialidade para noiva. Ninguém coloca segunda, quarta e sexta uma aliança de compromisso e tira terça, quinta e sábado. Não é assim que funciona. Ou você usa o negócio, ou você usa a aliança, para que seja gravado no seu coração e para que as pessoas vejam todos os dias e nós sejamos também dispostos
mentiroso, é fadado. Porque a permanência vai requerer sacrifícios muitas vezes. A permanência em Cristo e manter essa chamazinha acesa é algo que vai matar a tua carne, é algo que vai sacrificar a tua vontade. E talvez seja exatamente esse ponto onde nós não conseguimos avançar no compromisso real com Jesus. Porque talvez apresentaram para você um Jesus que está linkado a uma igreja que nada pode, que a tua roupa tem que mudar, que tua forma de falar tem que mudar. Primeiro deixa ele entrar, deixa ele fazer a obra, porque o Espírito Santo que mudou as vestes de fulana vai mudar a tua também. Não te compete essa mudança. Mas o problema é que a gente muitas vezes quer essa permanência até a dificuldade chegar, até a dor chegar. E a permanência é o que é mais difícil de fato. Sabe qual foi o preço desse contrato do Ketubá que Jesus fez? Se você abrir não, mas entenda, quanto custou a tua vida para o noivo? O profeta Isaías, ele escreveu o seu livro, tem o seu nome Isaías, aproximadamente 500 a 600 anos antes de Cristo. É como você escrever a respeito de algo que você não viu, você não foi testemunha ocular, e você fala com uma precisão de detalhes como se você estivesse ali do lado. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, ele narra o sacrifício de Jesus naquela cruz. Só que ele narra com uma antecedência de 600 anos. O Espírito Santo de Deus começou a falar como é que seria a chegada do Cristo, o Messias, o enviado, o Filho de Deus. E ele vai dizer assim, Isaías: ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Deus? E aí eu vou falar a respeito de Jesus, preste atenção. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril, porque Jesus nasce em Belém. Belém era considerada como se fosse um distrito aqui, pequenininho, sem muita expressão. O profeta, que Osés, se eu não estou enganada, vai falar: Belém, Belém, onde de ti nasce o Messias. Também profetizou que Belém seria o berço do Messias. Homens inspirados, porque Deus já revelava o seu plano de salvação para nós. E aí ele vai dizer: ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Não havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de que os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos a sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava consigo. O profeta está dizendo assim: vai chegar alguém que não merece estar no lugar que ele vai assumir, que não merece viver as dores que não são deles, mas ele vai trazer sobre ele, no seu corpo, as dores de toda uma humanidade. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. Sabe aquela paz que a gente sente quando a gente está na presença de Jesus? Custou um preço de dor para você sentir essa paz hoje. Sabe
Sabe aquela sensação de prazer e de regozijo que a gente sente quando a gente escuta Deus falando conosco? Custou um preço muito alto para você hoje ouvir a voz de Deus. Lá no livro de 1 Samuel fala que a voz do Senhor estava escassa. Deus já não se revelava mais para o seu povo. Aí vem Jesus, assume a roupa de Deus. Na verdade, assume a roupa de homem sendo Deus. Não tinha pecado. Ele é um justo advogado que assume não só a nossa culpa, mas ainda tira a nossa culpa. E ainda, através dele, nós podemos ser curados, sarados e termos paz. E diz assim, em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro, levado ao matadouro. Sabe o que não fez Jesus existir? Foi eu e você. Aleluia. Ele deu a possibilidade de deixar aquela missão. Mas ele não existiu porque ele sabia que nós precisávamos ser alcançados por ele. Que aquele sacrifício que ele faria ali naquela cruz seria suficiente para que hoje, 3 de outubro de 2021, eu e você fôssemos alcançados por esse amor. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio do julgamento de tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Mas ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado até a morte. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Então jamais se cometeria injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi no propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por tanta dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Aí logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado. Eu e você somos o resultado do novo trabalho. Eu e você somos o motivo pelo qual ele não desistiu de permanecer. Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Por esse motivo, lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe qual foi o nosso dote? A cruz. O preço que nós, a noiva de Jesus, tivemos para sermos a noiva de Jesus hoje, custou muito alto. Só que o problema é que nós, como noiva, estamos tratando Jesus como amante. Quando for para satisfazer os nossos desejos momentâneos, nós queremos Jesus para resolver aquilo que está precisando ser resolvido. Isso não é noivado, isso não é casamento. Isso é um relacionamento, como a gente falava na minha época, de ficar, né? Ficar, fulano ficou com fulano. Porque noiva e noivo, existe uma aliança firmada, existe um pacto firmado. E aí, para finalizar, a perspectiva da noiva, após acender a sua candeia e mantê-la acesa na janela,
é que quando ela ouvir a voz do seu noivo, lá vem o noivo gritando já pela rua, as multidões começam a gritar porque todos desejam participar do banquete. Aquela noiva agora ela pega a sua candeia e vai ao encontro desse noivo. Aquelas virgens, aquelas 5 virgens que estavam despreparadas, que não estavam ataviadas, sabe o que acontece? Elas vão de fato comprar o combustível, o azeite. Só que quando elas chegam no lugar onde estava tendo a celebração, a porta está fechada. E elas começam desesperadamente batendo na porta e pedindo para entrar. E sabe qual é a palavra que elas recebem? Não, vocês não vão participar do banquete. Mas nós estávamos todo domingo na igreja. Nós até dizimávamos, nós ajudamos a construir outras igrejas lá na cidade. Não, mas nós dávamos aula para as crianças lá, nós tocávamos no louvor, nós pregávamos, nós fazíamos tudo, nós expelíamos demônios em teu nome, Jesus. Nós colocávamos a mão sobre os enfermos e eles eram curados em teu nome, Jesus. E a palavra dura, que a noiva que não foi preparada e que não manteve a presença do Espírito Santo é: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É dura, mas é a verdade. E o Senhor, quando me deu essa palavra, noiva ataviada, é um alerta. A volta de Jesus está muito próxima, não brinquem. Cada vez nós temos visto Deus bradar sobre a volta do seu filho. Quem sabe o dia? O pai libera o filho para buscar a noiva. O pai já escolheu o dia. E nesse dia haverá choro e ranger de dentes também. Porque muitos podem ficar, muitos irão ficar. Só que aquela noiva que se preparou, que não parou no meio do caminho, aquela noiva que não buscou Jesus para ser um amuleto, aquela noiva que não buscou Jesus para resolver o seu problema, aquela noiva que estava com o noivo chovendo, fazendo sol, em dias difíceis, em dias fáceis, mas ela não abria mão de ser a noiva que estava diante de Jesus, se comprometendo com Jesus. Sabe o que vai acontecer? Lá em Apocalipse 19, João vai ter uma visão e vai dizer assim:
seu pecado fosse cancelado, para que a nossa dívida fosse paga, para que diante de Deus nós estivéssemos ajustados, não mais condenados, mas agora justificados, não mais separados, mas agora adotados, não mais condenados à morte eterna, mas condenados à vida eterna através de Jesus. Não mais pecadores que caem e voltam a cair, mas justificados que se levantam, se arrependem e começam a se arrepender de novo, fazer mudança da sua vida. Feche seus olhos. Eu sei que eu estou falando aqui a respeito de talvez pessoas que já estão numa caminhada com Jesus, mas que precisam desse alerta, que precisam voltar a enxergarem-se como uma noiva que vai fazer jus ao seu compromisso com Deus. Mas pode ser que existam aqui também pessoas que ainda não chamaram Jesus para ser o seu noivo. Porque talvez dizem, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não. A palavra diz que a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todo caminho dá a Deus, não. Por mais que tenha sido ensinado foi errado. A Bíblia, ela fala que só existe um caminho. E o noivo, que é Jesus, que deseja se comprometer com aqueles que também vão se tornar a sua noiva, eles precisam que nós nos posicionemos. E qual é a nossa posição? Assim como aquela noiva que colocou a sua candeia na janela, nós somos chamados a colocar diante também de nós e diante de Deus a nossa decisão. Aquela pessoa que nunca, até esse momento, nunca entregou o senhorio da sua vida a Jesus, que até esse momento fez contas, fez cálculos, porque achou que a sua vida seria controlada pelas suas vontades e escolhas, já percebeu que as suas escolhas só levaram você para mais longe do propósito de Deus, para mais distante daquilo que Deus deseja para você. Se você nesse momento entende que só a partir de Jesus nós chegamos a Deus, aqui eu não estou falando de igreja nem de religião, eu estou falando a respeito de um único e suficiente Salvador, que cancela os nossos pecados e que nos leva da condição de condenados agora a herdeiros da vida eterna juntamente com Jesus. Se você reconhece que você precisa desesperadamente de um Salvador para a sua vida, porque você reconhece que os seus pecados não é você que vai perdoar, não é A, B ou C quem perdoa os seus pecados, não existe nenhum mediador entre o homem e Deus que não seja Jesus Cristo. Se você deseja fazer uma entrega genuína da tua vida, coloca a mão no teu coração se você deseja reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Coloca a mão no teu coração que eu quero orar por você. Senhor, muito obrigada por essas vidas que estão agora se rendendo a Ti. Muito obrigada por essas vidas que põem a mão no seu coração e diante do Senhor, elas reconhecem que necessitam de um Salvador. Elas reconhecem, Pai, que assim como aquela noiva assinou um contrato e assumiu um compromisso com o seu noivo, aqui está se levantando também uma geração de noivos. Aqui está se levantando uma geração de uma igreja que agora andará ataviada, preparada, à espera do grande dia das suas núpcias. Pai, muito obrigada porque o Teu Espírito Santo faz morada nessas vidas. Muito obrigada porque a partir de hoje os nomes delas, os nomes dessas pessoas está escrito no livro da vida, para que agora eles sejam reconhecidos como homem e mulher de Deus, como
Yeshua.